Graça e paz, irmãos, dando continuidade ao estudo do Salmo 119, esse salmo maravilhoso que exalta a palavra de Deus, a nossa dependência dela. Hoje nós chegamos no verso 74, diz assim: Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Eu vou fazer uma pergunta: é fácil se alegrar com os que se alegram? Ou é mais fácil ficar triste com os que se entristecem? Se não for a graça de Deus no nosso coração, não é fácil nos alegrarmos com quem se alegra, porque o orgulho, a justiça própria, a inveja brota em nosso coração. E nós temos razões, às vezes, para criticar, murmurar, pensamos ter razões, né? E às vezes não participamos disso. O orgulho não apenas nos quer fazer o melhor, mas quer nos fazer melhor que os outros. Então, quando nós vemos alguém feliz por alguma razão, nós, se não for a graça de Deus, nosso coração é enganoso e tenta desmerecer aquilo de alguma forma. Mas veja que quando o nosso coração também é correto diante de Deus e a graça transforma, nós podemos dizer isso: alegraram-se os que te temem quando me viram. As pessoas se alegraram quando viram Davi. Eles tinham em Davi um irmão querido, alguém precioso, alguém que estava, por qual provavelmente eles estavam orando e desfrutando de uma alegria, de uma amizade saudável. Eles estavam examinando a própria vida. Então, quando um homem de Deus anda em temor a Deus, ele é uma bênção para outras pessoas. Davi, por um lado, era alvo de perseguição, de zombaria pelos soberbos, mas pelos que temem ao Senhor, ele era um porto seguro, ele era um amigo verdadeiro, ele era alguém que contribuía para a vida deles. Os soberbos o zombavam, criticavam, perseguiam, mas os que temiam a Deus queriam se aproximar dele, queriam ter comunhão com ele. Isso é muito importante para nós. Spurgeon diz assim: é bom para os olhos ver um homem cujo testemunho é de que o Senhor é verdadeiro. É uma das alegrias dos santos conviver com seus irmãos mais esclarecidos. E ele termina assim: até mesmo a visão de um companheiro alegra os que temem a Deus. Quão alegres eles devem ficar na presença do próprio Senhor também. Isso é muito verdadeiro, que a comunhão dos cristãos não é só para compartilhar tristezas, lutas, aflições. Isso também, obviamente, a Bíblia nos manda orar uns pelos outros, levar a carga uns dos outros, mas também exorta para nós nos alegrarmos uns com os outros, bendizer ao Senhor uns aos outros. E aqui eles estão desfrutando dessa alegria. E a razão da alegria é porque Davi tem esperado na palavra, o trabalhar de Deus no coração de Davi e das pessoas, que dá essa ligação que faz com que eles podem ter esperança, que eles podem esperar no cumprimento da palavra de Deus e ter alegria na palavra de Deus somente, esperar somente nas promessas de Deus, que elas não falham. E no verso 75 diz assim: bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Davi já tinha falado nos versos passados os benefícios da aflição, não pela aflição, mas pelo resultado que ela produz. Antes eu andava errado, mas agora eu temo o Senhor. Foi bom que passasse pela aflição para que eu aprendesse a tua lei. Versos 69 e 71. E agora ele está dizendo algo bem pessoal, como Jó falou: bem sei que tudo podes, meu amado, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó 42. Davi aqui está falando de um testemunho bem pessoal. Bem sei, ó Senhor, eu sei que o Senhor é justo, que os teus juízos são justos. Eu sei que o Senhor é justo. E eu sei que o Senhor me aflige. Que o Senhor é justo, que os seus juízos são justos e que, por ser justo, o Senhor afligiu ele com fidelidade, ou seja, com justiça. Ou seja, o Senhor não foi injusto, não foi parcial, desproporcional ao afligir Davi, ao corrigir Davi, ao instruir Davi. É isso que Davi está dizendo. Davi então começa declarando uma verdade fundamental a respeito do Senhor. O Senhor é justo. Nós precisamos ter essa certeza na nossa mente para nós não culparmos a Deus injustamente dele ser injusto. Então, Spurgeon também traz um pensamento importante. Ele diz assim: o salmista tinha sido amargamente provado, mas tinha continuado a ter esperança em Deus sob esta provação. E agora ele declara a sua convicção de que tinha sido afligido com justiça e sabedoria. Isso ele não apenas pensava, mas sabia, de modo que foi positivo sobre isso. Ele falou em um momento de hesitação, de alegria. Ou seja, Davi não está falando assim: ah, Senhor, bem sei que o Senhor me afligiu com justiça. Tá, tudo bem, mas não. Ele está louvando a Deus, porque Deus foi justo para com ele. Porque Deus agiu com fidelidade, Deus não foi injusto. Nós sabemos o que é sermos injustos. Mesmo querendo acertar, nós erramos muito com os nossos filhos.
deixamos eles muitas vezes no erro, achando que o amor não corrige, ou às vezes somos duros demais na exortação. Nós estamos sempre errando, infelizmente, mas aprendemos com Deus aqui. Possamos colocar o nosso coração de Deus e também agir assim com justiça, né? Aprender que Deus é sempre fiel e Ele pode nos corrigir também como pais ao nós instruirmos os nossos filhos. Ele deve nos corrigir sobre isso, porque Deus disciplina quem ama. Hebreus 12:7 diz, esse texto está falando a mesma coisa. Deus corrige os seus filhos, assim como nós educamos e corrigimos os nossos filhos. É isso que o amor cristão de Deus faz por nós. Então essa é uma verdade muito importante, porque Spurgeon diz, o homem que faz a confissão deste versículo já está progredindo na escola da graça e está aprendendo os mandamentos. Saber que Deus sempre age com justiça é um ato da graça de Deus no nosso coração. E por fim, no verso 76 dessa meditação, diz assim, venha, pois, a tua bondade consolar-me segundo a palavra que deste ao teu servo. Após ser afligido justamente e agradecido por isso, Davi pede que a bondade de Deus mesmo alcance ele. Ele diz, venha, pois, a tua bondade consolar-me da aflição, das coisas que ele estava aprendendo. Muitas vezes nós, como pais, nós corrigimos nossos filhos, educamos os nossos filhos, mas faltamos com consolo. Deus não. Deus, por ser perfeito, Ele nos aflige com justiça, com fidelidade, com amor, com perfeição, e além disso Ele nos consola. Davi estava pedindo, ou seja, a correção de Deus não o afastou Davi da comunhão, antes o aproximou. Ele está falando, venha, pois, a tua bondade, a bondade daquele Deus que o afligiu. Veja como Davi tinha uma visão correta de Deus. Venha com a tua bondade, a mesma bondade que o afligiu, agora consolar-me, segundo a palavra. É sempre segundo a palavra. Davi está sempre recorrendo à mente dele, fixá-la na palavra de Deus. Agora ele está dizendo que a palavra é algo que traz benefício para ele. A palavra é algo que traz compromisso ao coração dele. A palavra é algo que alimenta e fortalece as esperanças dele. Por isso nós devemos crer nisso também. Deus age com justiça, com fidelidade ao nos afligir, a nos corrigir, porque Ele nos ama. Hebreus 12:7. E agora, depois de nos afligir e diante das nossas imperfeições, Deus age com bondade, nos consolando pelo poder da palavra dele. Que nós possamos desfrutar de um relacionamento saudável assim com Cristo, e nos agarrarmos sempre à sua palavra, que é santa, pura e verdadeira e agradável. Deus abençoe as nossas vidas. Compartilhe essa mensagem se ela te edificou de alguma forma e até a próxima, se Deus permitir.